E aí, hein? Taesa ou MXRF11, Filipão? Qual paga mais dividendos? É isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo e muito mais, é claro. E é claro, né, nessa resposta, que não vai ser só uma resposta simples, não seria um card no Instagram, te mostrar como você pode fazer para maximizar o recebimento de dividendos para tomar as melhores decisões de investimentos. Passando, inclusive, por uma pergunta bem importante, né? Que é o que vale mais para dividendos, fundos imobiliários ou ações? E a gente trouxe aqui esses dois ativos porque a gente sabe que tanto as ações da Taesa quanto o fundo imobiliário MXRF11 são muito populares em meio a investidores que querem ter dividendos, renda passiva, constância de um fluxo de caixa caindo na conta, ou seja, são muito populares para quem, como você, procura viver de renda, viver de dividendos, construir um patrimônio grande para ter muita tranquilidade, muita liberdade na sua vida. A gente precisa lembrar que a gente está comparando bananas com maçãs aqui, né? São duas classes de ativos diferentes, fundos imobiliários e ações. Então, antes da gente falar quem é que rende mais, a gente precisa entender qual é que são as características para quem quer receber dividendos das ações e dos fundos imobiliários. E eu sei que tem muita gente que fala aquele tipo de coisa. Fundos imobiliários é muito melhor, porque afinal de contas eu recebo dividendos ali todos os meses. E o que faz um pouco de sentido, afinal de contas a conta de luz, a conta de aluguel de todo mundo para viver de renda, ela chega todos os meses. E com as ações não é bem assim. Se a gente for ver o caso da Taesa, por exemplo, que está aí na tela para vocês, ela é obrigada a pagar somente uma vez o dividendo por ano. Então pode ser que em algum momento ela pague a cada 12 meses. E se o investidor parar para pensar um pouco, ela vai pagar a cada 12 meses, mas ela vai pagar o equivalente ao ano inteiro. Então basta você pegar aquele dinheiro ali e colocar tudo no Tesouro Selic, se você estiver vivendo de renda, e vai fazendo retiradas mensais como se fosse um dividendo, aproveitando esse alto pagamento da empresa. Dito isso, né, e como o Filipão muito bem trouxe aqui, a gente está comparando banana com maçã, vamos entender uma coisa, né? O que paga mais dividendos, bananas ou maçãs? Ou melhor, ações ou fundos imobiliários, para depois chegar no objeto do título desse vídeo, né? Quem paga mais, Taesa ou MXRF11, principalmente o que fazer, né, no lugar do investidor que quer focar em dividendos. Quem paga mais? Like ou inscrição no canal? Eu acho que inscrição, porque a gente tá quase batendo 1 milhão. Então, se inscrever, vai ficar mais perto do 1 milhão ali. Mas quem paga mais aí? Dividendos, ações ou fundos imobiliários? É fácil dar essa resposta? A gente tem várias formas de olhar isso. A primeira, mais simples, mas também mais superficial, é a gente olhar para um gráfico como esse aqui, ó, que mostra basicamente o dividend yield, ou seja, a média de dividendos pagos por cada uma dessas classes de ações. Na linha vermelha desse gráfico, a gente vê o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e na média a gente vê que ele fica por cima da linha azul, que é a linha do Ibovespa, o principal índice de ações daqui do Brasil. Até recentemente, quem está acompanhando os vídeos do Clube do Valor deve ter visto esse gráfico em que eu mostro como o Ibovespa, no momento atual, falando mais agora do recorte atual, está com um dividend yield muito alto em relação ao histórico e, sobretudo, acima dos Tesouro IPCA+, aqui chamados de NTN-B. Então, eu reforço o que o Filipão trouxe, que na média os FIIs trazem dividend yield maior, já vamos explicar o motivo disso. E adiciono ainda um outro fato nessa análise aqui, que é o fato de que os fundos imobiliários estão nos menores patamares de preço por valor patrimonial e que, quando isso acontece, geralmente o dividend yield está mais alto porque tem pessimismo com as cotas. Então, se a cota está baixa, o preço por valor patrimonial está baixo e o dividendo não caiu tanto ou se manteve estável, o dividend yield aumenta. E eu já vou chegar na conclusão que eu quero chegar. Mas antes tem uma diferença, né? Que todo mundo aqui que está nos assistindo, quem é clubista, tem que entender, que é sobre a legislação, né, de ações e fundos imobiliários. E é por isso que, a princípio, fundos imobiliários, No momento atual, ele vai te pagar mais dividendos, porque os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do lucro deles como dividendos para o cotista. Então é basicamente tudo que o cara coloca ali no caixa, ele distribui em dividendos. Já as empresas, elas têm uma flexibilidade muito maior para escolher quanto do lucro ela vai querer distribuir em dividendos. No caso da Taesa, por exemplo, o que a gente vê é que a distribuição mínima dela é de 50% do lucro. Então, metade ela distribui, a outra metade, se quiser, ela pode guardar para reinvestir em novos projetos. No exemplo da Taesa, né, ela poderia guardar parte do lucro líquido para fazer investimentos em novos leilões, vencer novos leilões, montar novas estações de transmissão, linhas de transmissão, para no futuro, né, colher aí os frutos dessa semente que ela estaria plantando agora. Então, nesse caso, o dividend yield diminuiria no curto prazo para aumentar logo depois. E os fundos imobiliários não têm tanto essa flexibilidade que eles têm que distribuir 95% da geração de caixa gerada. Por outro lado, na média, fundos imobiliários têm menos volatilidade de dividendos. Então, a conclusão que fica é que o que é esperado é que as ações
ações têm uma valorização maior para o futuro, tanto de dividendos quanto no preço de cada uma das ações. Ou melhor, né, um potencial de valorização, porque tem mais risco também. E isso pode acontecer contanto que a pessoa saiba escolher quais são as melhores ações que pagam bons dividendos para investir para um futuro próximo. Pegando o ganho do Felipe, né? Se for analisar aqui no passado, Ibov e FIX tiveram um comportamento muito similar. A Ibov com um pouco mais de volatilidade, um resultado um pouquinho melhor. Mas o que esse gráfico não mostra é que com uma boa estratégia de seleção de ações, no caso aqui focada em dividendos, que é o objeto desse vídeo, o potencial de retorno aumenta. Então, a nossa estratégia máquina de dividendos, por exemplo, que é a estratégia do clube focada em selecionar boas pagadoras de dividendos, que é uma das estratégias sistemáticas, dos sistemas aqui que os nossos investidores, nossos clientes têm acesso, ela gerou um resultado bem superior ao Ibovespa aí no backtest que a gente fez, com um dividend yield muito maior. Mas o nosso objetivo aqui não é ficar falando tanto da máquina de dividendos. Você pode conhecer o passo a passo dessa estratégia e mais, conhecer 7 ações que nesse mês passam pelos critérios, passam pelos sistemas da máquina de dividendos e que, segundo essa estratégia, não é uma recomendação de investimento, são boas candidatos para uma carteira de dividendos. Se esse for o caso, se você quiser ir além nisso, o link para fazer aí o download desse material gratuito, se eu colocar algumas imagens dele na tela, tá ali em cima da cabeça do Felipe e também no primeiro link na descrição. Em resumo, a conclusão que a gente tira de tudo que a gente acabou de falar é que sim, se você começa a investir agora, provavelmente os fundos imobiliários vão te pagar um dividendo maior no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, a tendência é que os teus dividendos recebidos por ações aumentem tanto que elas acabam superando dos fundos imobiliários. Ou seja, a conclusão para o investidor é que você precisa mesclar essas duas classes de ativos na tua carteira para que você consiga sair bem tanto no curto quanto no longo prazo, diversificando em ações e imóveis, que são os fundos imobiliários. Dito isso, lembra que eu abri alguns ganchos, né, que o PVPA dos fundos imobiliários está baixo, que o Ibovespa está com um dividend yield mais alto? Quero fechar ele agora, falando que essas duas classes de ativos, do nosso ponto de vista, estão bem baratas em relação ao passado. Inclusive, as duas estão na carteira de praticamente todos os nossos clientes de wealth. E eu quero ir além, tá? Quero te falar que não deve ser uma dúvida ou A ou B, né? Por que essa dúvida? Essa dúvida só faria sentido se seu patrimônio ele fosse muito limitado, né? Sei lá, eu tenho só R$1.000 para investir, então eu compro Taesa ou MXRF11, ações ou fundos imobiliários. No caso, aqui a maioria das pessoas que nos acompanham tem patrimônio já um pouco maior, né? 50 mil, 200 mil, 500 mil, 1, 2, 3 milhões. Tem muito espaço para extrair o melhor das duas classes de ativos. Não à toa, é esse o trabalho que a gente faz com os nossos clientes. Para cada cliente nosso, a gente monta uma alocação de ativos ideal. A gente tem uma série de diferentes carteiras aqui entre os nossos clientes. Tem a carteira mais equilibrada, a carteira mais balanceada, a carteira mais arrojada. Tem, inclusive, os clientes têm 100% renda variável. Mas o ponto é que em todas elas a gente prevê alocação em ações e também em fundos imobiliários. Poderia passar horas falando sobre isso, mas só queria dizer que quem tem mais interesse em conhecer as nossas soluções de portfólio completa e mais ter acesso a uma análise de carteira feita por um especialista do Clube do Valor, vai deixar o link para um formulário. Eu convido todo mundo que tem mais de R$500 mil por longo prazo para preencher. Também vai estar acima da cabeça aí do Felipe, seu segundo link aqui na descrição para você ter uma análise da sua carteira feita de forma gratuita pelos especialistas aqui do Clube do Valor. Beleza? Feitas todas as provocações, ainda assim a gente tem que responder a pergunta do vídeo, né? Quem paga mais, Taesa ou MXRF11? O que tu acha? Deixa o teu comentário aqui enquanto o Felipe te conta. Aminão, tem várias formas de a gente analisar isso e a primeira delas é a mais simples, mas também a mais superficial. Se a gente olha para o dividendo pago dos últimos 12 meses para cada um dos ativos, a gente vê o MXRF ali pagando basicamente 12% de dividend yield, enquanto a Taesa está pagando algo em torno de 10,6% de dividendos. Se a gente for fazer essa conta, os 12,03% do MXRF11 renderiam 12.030 no ano ali para o investidor em dividendos nos últimos 12 meses. Já os mesmos 100 mil investidos nas ações na Taesa renderiam ali ao longo do ano R$10.660 em dividendos. E aí pode ser que o investidor chegue e conclua: Tá, beleza, então o MXRF paga mais dividendos do que Taesa. essa é até uma conclusão correta por esse ponto de vista, mas ela é superficial. Vamos tentar agora olhar para os últimos 5 anos de média de pagamento de dividendos de cada um dos ativos, porque a gente tira o aspecto temporal de curto prazo e vê essa conta um pouco mais fidedigna no resultado. Nesse aspecto, a Taesa está com uma média de 14,34% de dividendos ao ano, o que para os 100 mil investidos seria uma média de pagamento anual de R$14.340 que o investidor receberia. Já o MXRF11 está com uma média dos últimos 5 anos na casa de 9,49%, o que nos 100 mil investidos dariam ali
R$ 9.490 de dividendos por ano. E aí a conclusão nítida já muda. Então agora a Taesa paga mais do que o MXRF. E aí eu te convido a prestar atenção nessa última resposta que a gente vai dar aqui, que considera não só o dividendo pago, mas também a valorização, tanto da cota do MXRF, quanto das ações da Taesa. E é aqui que a gente tem a resposta mais certa para essa pergunta. O MXRF, nos últimos 5 anos, juntando valorização e dividendos reinvestidos, transformou R$100 mil em R$ 197.605. Um lucro ali de quase 100% investidor nos últimos 5 anos. Já a Taesa demonstra todos aqueles argumentos que a gente falou de potencial de valorização que as ações tendem a ter melhor do que os fundos imobiliários. E nos últimos 5 anos ela transformou os 100 mil em R$ 330.070. Uma valorização aí de mais de 200%, 230% nesse capital. Então, nesse cenário de retorno total que no limite é o que interessa porque ainda não está vendo dividendos, Taesa venceu. É claro, a gente está olhando aqui para o espelho retrovisor, que é sempre mais claro que o para-brisa. Para olhar para o para-brisa, o que a gente recomenda é que você tenha uma estratégia clara. E se você quiser conhecer a nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos de forma gratuita e conhecer 7 bons pagadores, vou deixar aqui o link pro seu próximo passo, para um PDF explicando isso. E se você quiser conhecer ações que estão pagando um bom dinheiro e estão baratas também, postamos um vídeo ontem sobre isso. O link vai estar aqui. E eu sigo contigo nesse próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.